Nos bastidores do governo polonês, cresce a preocupação com a escalada de tensões no leste europeu. Recentemente, declarações contundentes indicaram que o país está determinado a fortalecer suas defesas aéreas para enfrentar ameaças externas. A Polônia investiu em sistemas avançados de interceptação capazes de neutralizar projéteis de alta velocidade, resultado de uma parceria estratégica com especialistas em tecnologia militar e cibersegurança. Essa iniciativa representa um passo significativo para consolidar o país como uma peça-chave na proteção de toda a região, incluindo aliados próximos como Letônia e Romênia. Mais do que uma medida de segurança interna, o fortalecimento militar polonês reflete um esforço coordenado para estabelecer um sistema integrado de monitoramento e defesa. Com o suporte de inteligência artificial, essas ferramentas permitem detectar e responder a ameaças em tempo real, criando uma linha de proteção que se estende por fronteiras nacionais e internacionais. Relatórios indicam que esses avanços são parte de um plano maior, desenvolvido em colaboração com parceiros europeus, para enfrentar desafios globais e emergentes. No entanto, essas ações não passam despercebidas por Moscou, que interpreta tais movimentos como uma provocação direta, intensificando a tensão entre as partes. A decisão de reforçar a capacidade defensiva contra drones e mísseis de origem russa não surgiu do acaso. Nos últimos meses, incursões aéreas próximas ao território polonês geraram inquietação, levando Varsóvia a priorizar a segurança nacional. Embora nenhum incidente tenha causado danos concretos, a proximidade de aeronaves russas é vista como um alerta e um teste à prontidão das forças da OTAN e de seus aliados. Essa postura reforça a percepção de que a Rússia busca reafirmar seu domínio regional, enquanto avalia as capacidades ocidentais. O contexto histórico das disputas entre Rússia e países bálticos fornece a base para entender o cenário atual. Moscou, com sua vasta infraestrutura militar e estratégias consolidadas, tem se posicionado firmemente contra qualquer avanço da OTAN em direção às suas fronteiras. Para a Polônia, investir em sistemas modernos de defesa é tanto uma medida de segurança quanto uma demonstração de independência estratégica. No entanto, essas ações são frequentemente vistas por Moscou como gestos hostis, aumentando o risco de respostas imprevisíveis. Ao mesmo tempo, a Rússia continua a expandir sua presença no Báltico, utilizando tecnologia militar de ponta e ampliando a mobilização de suas forças armadas. Bases da OTAN em locais estratégicos, como Letônia e Romênia, são consideradas alvos potenciais em caso de escalada, o que eleva a complexidade do cenário. A geografia desafiadora da região serve tanto como uma vantagem tática, quanto como um obstáculo para ambos os lados, adicionando mais imprevisibilidade à situação. Relatos recentes de drones russos cruzando o espaço aéreo de países do leste europeu, incluindo a Polônia, acenderam um novo alerta. Mesmo sem danos materiais, essas operações são vistas como demonstrações de força e ensaios para medir a reação ocidental. A incerteza sobre o ingresso da Ucrânia na OTAN adiciona outra camada de complexidade, alimentando dúvidas sobre o equilíbrio político e militar na Europa. Analistas alertam que essas questões não apenas moldam a segurança regional, mas também refletem as disputas entre potências globais. Enquanto líderes ocidentais seguem debatendo as estratégias mais eficazes para garantir a segurança do continente europeu, o aumento da tensão no leste europeu torna essas decisões ainda mais urgentes. A Polônia tem intensificado seus esforços para modernizar suas forças armadas, contando com o suporte logístico, financeiro e tecnológico de aliados importantes como Estados Unidos e União Europeia. Esse apoio, no entanto, não vem sem desafios. A crescente militarização na região tem gerado preocupações de que um eventual confronto regional possa rapidamente escalar para um conflito de proporções globais, envolvendo múltiplas potências. A Rússia, por sua vez, continua a demonstrar sua capacidade tecnológica e militar em áreas críticas, como o desenvolvimento de mísseis de longo alcance e sistemas avançados de cibersegurança. Moscou não apenas reforça suas bases militares, mas também utiliza estratégias sofisticadas de guerra híbrida, que incluem operações cibernéticas e campanhas de desinformação cuidadosamente planejadas. Esses métodos permitem desestabilizar governos, enfraquecer
estabelecer alianças e causar impactos significativos sem a necessidade de ações militares diretas. Analistas apontam que, em um cenário de escalada, essas ferramentas podem ser usadas para atacar não apenas alvos militares, mas também infraestrutura civil, como redes de energia, comunicações e transportes. Para a Polônia, esse contexto representa um desafio inédito. Apesar de possuir uma das forças armadas mais bem preparadas da região, o país enfrenta a difícil tarefa de se manter à frente das ameaças, que se tornam mais sofisticadas a cada ano. A necessidade de integrar tecnologias modernas, como inteligência artificial e sistemas de defesa baseados em dados em tempo real, é evidente. Além disso, a Polônia precisa manter uma coordenação estreita com seus aliados, garantindo que a troca de informações estratégicas ocorra de forma eficiente e que os recursos sejam alocados para áreas prioritárias. Outro ponto de atenção é a pressão geopolítica. A localização estratégica da Polônia, na encruzilhada entre o Ocidente e a Rússia, a coloca no centro das tensões globais. Isso a transforma em uma linha de frente em possíveis confrontos, o que requer uma abordagem ainda mais cuidadosa para evitar que ações defensivas sejam interpretadas como provocativas. Além disso, a presença de bases da OTAN no país intensifica as preocupações, uma vez que elas podem ser vistas como alvos em um eventual ataque. Enquanto isso, a comunidade internacional observa com atenção os desdobramentos. A possibilidade de que conflitos localizados se expandam para envolver outras nações é uma realidade que todos procuram evitar. Contudo, as incertezas sobre questões como a adesão da Ucrânia à OTAN ou os próximos passos da Rússia tornam difícil prever os rumos que a crise poderá tomar. Para a Polônia, o momento exige não apenas força militar, mas também habilidade diplomática para navegar por um cenário tão volátil. Apesar dos inúmeros riscos envolvidos, a Polônia segue firme em seu propósito de ser um dos pilares de segurança na Europa Oriental. Essa postura reflete a percepção de que, como ponto estratégico na geopolítica regional, o país tem um papel indispensável a desempenhar na proteção não apenas de seu território, mas também de toda a região. No entanto, essa determinação não vem sem custos. A Polônia se encontra no centro de uma disputa complexa, onde interesses políticos, econômicos e militares globais convergem, criando um ambiente repleto de incertezas e desafios. Especialistas destacam que qualquer confronto direto entre Rússia e Polônia teria implicações muito além das fronteiras desses países. A proximidade geográfica das bases da OTAN e o envolvimento de aliados ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia, tornam quase inevitável a participação de outras potências globais em um eventual conflito. Isso poderia transformar uma disputa regional em uma crise de proporções internacionais, com repercussões econômicas, políticas e humanitárias de grande escala. Além disso, a interdependência econômica global amplificaria os efeitos de um conflito prolongado, impactando mercados e cadeias de suprimento em todo o mundo. Essa nova realidade coloca a Polônia em uma posição tanto estratégica quanto vulnerável. De um lado, o país é visto como um bastião contra a influência russa no leste europeu, contando com o apoio de potências ocidentais. De outro, enfrenta o desafio de equilibrar sua postura defensiva com o risco de provocar uma reação desproporcional de Moscou. A Rússia já demonstrou sua capacidade de agir rapidamente e com força, utilizando tanto meios convencionais quanto estratégias híbridas para alcançar seus objetivos. Isso coloca Varsóvia em uma posição delicada, onde cada movimento precisa ser calculado com extremo cuidado. Além disso, a Polônia enfrenta pressões domésticas. O fortalecimento militar e os investimentos em defesa, embora amplamente apoiados pela comunidade internacional, nem sempre encontram a mesma aprovação dentro do país. Os custos financeiros de manter uma força militar modernizada e a constante tensão com a Rússia geram debates internos sobre até que ponto essa estratégia é sustentável a longo prazo. Há também uma crescente preocupação com o impacto psicológico dessa situação na população que vive sob a constante ameaça de um possível conflito.